Olá, estamos de volta com o Senado agora. A mudança do indexador das dívidas dos estados e municípios com a União virou lei em 2014, mas o governo adiou a regulamentação por causa do ajuste fiscal. O Ministério da Fazenda alega que a correção pode gerar uma perda de 3 bilhões de reais neste ano. Os senadores devem decidir na próxima semana, em plenário, quanto tempo a União terá para fazer a alteração. Se o texto for aprovado como está, o governo terá 30 dias para rever os contratos e substituir a atual taxa de juros para calcular as dívidas. Mas uma emenda prorroga o início da vigência do novo indexador para 31 de janeiro de 2016. Depois, o que tiver sido pago a mais pelos estados e municípios seria devolvido. Os senadores pretendem aprovar a matéria na quarta-feira, dia 30. Quanto mais atrasa, é a federação que é prejudicada. O atual indexador da dívida, ele é inconcebível para as unidades federadas. Ele é insustentável para o Brasil, né? Então, é fundamental, com o acordo necessário, nós votemos na próxima quarta. A data do dia 31 de janeiro é uma data limite, né? E é a data que tem a União para se preparar, e tem os estados para se programarem também em relação aos problemas que tem tido com o indexador da dívida. Chegamos a um acordo, né, que a partir do dia 1º de fevereiro de 2016, as regras serão outras. Então esse é um acordo que está costurado e que vai ser aprovado por unanimidade pelo Senado Federal. Foi um meio termo que achamos, que eu acho que atende tanto aos municípios quanto ao Ministério da Fazenda. Porque a preocupação do Ministério da Fazenda é em relação ao ajuste fiscal esse ano. Apesar de achar que o impacto é muito pequeno, eu acho que esse acordo foi um acordo que resolve a questão. A matéria tranca a pauta do plenário, assim como a medida provisória 661, que foi aprovada na Câmara e autoriza a União a dar empréstimo de 30 bilhões de reais ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Os deputados acrescentaram 2 emendas. Uma delas acaba com a concessão de empréstimos sigilosos pelo Banco Estatal. A outra determina que 2,5% de todo o financiamento feito pelo BNDES a taxas subsidiadas deverá ser destinado à extensão rural. Antes de passar pela Câmara, a MP já havia sofrido mudanças em comissão mista. As principais foram o aumento do limite de dívidas que trabalhadores podem contrair com empréstimos consignados e a possibilidade do refinanciamento parcial de débitos de caminhoneiros na compra de caminhões. O Congresso Nacional se reúne na próxima terça-feira para analisar vetos presidenciais a 3 projetos de lei, entre eles o que impede a fusão de partidos recém-criados. O projeto que dificultou a criação e fusão de partidos com menos de 5 anos de fundação foi aprovado no início do mês e encaminhado ao Executivo. A presidente Dilma vetou 2 parágrafos do projeto, entre eles o que permitia que, em caso de fusão de partidos, o parlamentar de uma outra legenda pudesse se filiar ao partido criado sem perder o mandato. Estão na pauta também 7 vetos ao projeto do novo Código de Processo Civil. 3 artigos foram integralmente retirados do texto, entre eles o que permitia converter uma ação individual em coletiva, como, por exemplo, ações contra planos de saúde. A justificativa do veto é que, da forma como foi escrito, o dispositivo poderia favorecer a conversão de ação individual em ação coletiva de maneira pouco criteriosa. Os parlamentares também devem analisar o veto integral ao projeto que alterou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aprovado pelo Senado em fevereiro, o texto incluía na política a obrigatoriedade de estados e municípios realizarem campanhas educativas sobre limpeza urbana e manejo de lixo. A derrubada de um veto exige a maioria absoluta em cada uma das casas. 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 no Senado. A reunião está marcada para 7 horas da noite no plenário da Câmara. O presidente do Senado divulgou nota pública em resposta ao noticiário político desta sexta-feira. Os 3 jornais de circulação nacional, o Globo, Folha e Estado de São Paulo,
publicaram que Renan Calheiros poderia engavetar o projeto da terceirização aprovado pela Câmara dos Deputados nesta semana. Em reação, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, teria, segundo os jornais, ameaçado segurar projetos dos senadores que tramitam naquela casa. Na nota, Renan afirma que o Senado não vai engavetar nenhum projeto porque não pode sonegar o debate de qualquer tema. Diz que o projeto que ampliou a terceirização será discutido criteriosamente, envolvendo todos os interessados, principalmente os trabalhadores. Renan Calheiros enfatiza que terceirizar a atividade fim, liberar geral, significa revogar a CLT e precarizar as relações de trabalho, o que seria uma involução. Garante que não vai polemizar com Eduardo Cunha, mas acrescenta que não existe matéria importante oriunda da Câmara que não tenha sido apreciada pelo Senado, enquanto há inúmeras proposições do Senado paralisadas na Câmara dos Deputados. O senador Paulo Paim foi submetido a uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar nesta sexta-feira. O parlamentar gaúcho foi internado após sentir fortes dores abdominais durante a sessão do plenário da última quarta-feira. A cirurgia foi bem sucedida e o paciente segue acompanhado pela equipe médica do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, ainda sem previsão de alta. Como promover melhores serviços públicos com o auxílio da internet? Esse é o tema de um seminário internacional promovido pelo Tribunal de Contas da União esta semana em Brasília. O seminário reuniu funcionários do governo federal, do Tribunal de Contas da União e também especialistas dos países mais avançados do mundo na área de governo digital. Quais são os caminhos que a administração pública precisa tomar no Brasil para fazer com que o Brasil consiga realmente avançar nessa área de governo digital? É papel do tribunal, como a gente tem que garantir que o recurso público seja bem utilizado, mas acima de tudo, que a sociedade seja beneficiada disso, a gente quer induzir a administração pública brasileira a usar a tecnologia para funcionar melhor e principalmente para prestar melhores serviços para o cidadão. Em debate, as experiências dos países que melhoraram a oferta de serviços públicos, a fiscalização e a disponibilidade de dados, como a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é o líder mundial em governo digital e eles têm, por exemplo, um sistema que eles chamam de e-People. É o sistema de contato, é o canal único de contato do cidadão com o governo. Qualquer cidadão, qualquer empresa que tenha qualquer necessidade em relação ao governo, ele não precisa saber com qual ministério, com qual agência ele vai falar. Ele entra nesse sistema e ele faz o seu pedido, ele faz a sua reclamação. De acordo com um relatório da ONU de 2014, os países mais avançados do mundo em governo digital são Coreia do Sul, Austrália, Singapura, França, Holanda, Japão e Estados Unidos. O Brasil ocupa a 57ª posição. Para este especialista, o Brasil tem bons exemplos de governo eletrônico, mas ainda são poucos. O Brasil ele tem ilhas de excelência. Imposto de renda é uma delas, né? A Receita Federal faz um ótimo trabalho e a gente consegue apresentar a nossa declaração e interagir com a Receita de forma muito prática. As urnas eletrônicas também é uma ilha de excelência. Você tem algumas dessas ilhas. De forma geral, o Brasil não está bem, né? As nossas agências governamentais, e eu não estou falando aqui só de governo como Estado, né, como um todo, ainda tem bastante o que evoluir. O presidente do Senado, Renan Calheiros, compareceu à abertura do evento. Discussão sobre a maioridade penal, indicação para o Superior Tribunal de Justiça, aprovação do voto distrital. Veja como foi a semana no Senado, marcada ainda pelo feriado de Tiradentes e também pelo aniversário de Brasília. O voto distrital para vereadores foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e seguiu para o exame da Câmara dos Deputados. Para valer já na eleição do ano que vem, a lei tem que ser sancionada até o final de setembro. Pela proposta, cidades com mais de 200 mil eleitores seriam divididas em distritos. A quantidade de distritos seria a mesma do número de assentos na Câmara Municipal. Ganha a eleição o mais votado em cada distrito. O voto distrital tem duas virtudes fundamentais. Primeiro, melhora a qualidade da representação democrática, porque o eleitor vai estar muito mais vinculado ao eleito, vai controlar o seu trabalho. Aquele que é eleito vai ter que prestar contas, primeiro. Segundo, economiza gasto de campanha. Em vez de você fazer campanha numa cidade inteira, disputando às vezes com milhares de candidatos, como é o caso de São Paulo, do Rio de Janeiro,
você vai fazer num distrito, que mesmo nas maiores cidades, vai estar em torno de 150 mil, 100 mil, 50 mil eleitores. O plenário aprovou a indicação do desembargador Reinaldo Soares da Fonseca para integrar o Superior Tribunal de Justiça. Na sabatina na CCJ, ele se manifestou sobre a redução da maioridade penal. A questão é, vamos alterar para 16. E vai surtir o efeito que a sociedade espera, porque nós vamos aumentar os 711 mil enclausurados. A redução da maioridade penal, que teve sua constitucionalidade aprovada pela CCJ da Câmara dos Deputados, foi discutida em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Caso venha a ser promulgada uma proposta como essa e se torne emenda constitucional, não tenham dúvidas, o Conselho Federal do OAB envidará esforços para que seja proposta uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Outra matéria que já causa polêmica no Senado é a sanção, pela presidente Dilma, do aumento da verba do fundo partidário. Nesse momento de crise, de cortes em educação, saúde, obras, nesse momento de ajuste fiscal em que a sociedade é sacrificada, triplicar o valor do fundo partidário é um escárnio. A presidenta sanciona o fundo partidário com um aumento muito grande e desde logo anuncia que vai contingenciar. Ela, sem dúvida nenhuma, escolheu a pior solução. Ela deveria ter vetado, como muitos pediram, porque aquilo foi uma coisa que foi aprovada no meio do orçamento, sem que houvesse um debate suficiente sobre ela. Nós tivemos aí um incremento de partidos muito grande, né? Eu vi até se comparar de 20 anos atrás, o recurso era menor. Ora, em 20 anos atrás tinham 8 partidos, agora tem 32. Esse recurso é dividido entre todos os partidos. E se a gente quer ter democracia, precisa ter partido político. E partido político precisa ter recurso. A comissão mista que vai analisar a MP do futebol foi instalada, mas a votação do relatório final de outra comissão mista, a que trata da medida provisória que altera regras para a concessão de seguro-desemprego, abono salarial e o seguro-defeso dos pescadores, foi adiada. O que entrou aqui de atravessado é uma disputa em relação a outra legislação, que é a questão da terceirização. Então estão buscando mediações aí, porque as centrais estão divididas em relação à terceirização. Então, estão encontrando aqui um processo de impedimento no processo de votação. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária debateu em audiência pública a regularização fundiária da Amazônia. E também em audiência pública, a Comissão de Educação discutiu a profissão de artesão, que ocupa 8 milhões e meio de pessoas no país e gera um mercado de mais de 50 milhões de reais. Nós demos um passo importante rumo ao respeito profissional ao artesão e à valorização e promoção do artesanato no nosso país. E uma pesquisa sobre o fornecimento de energia elétrica no país foi realizada pelo Data Senado, em parceria com a Universidade Americana de Colômbia. A pesquisa testou que 85% aprovam as energias provenientes de fontes renováveis, como a eólica e a solar. Já a energia nuclear é rejeitada por 65% dos brasileiros. Os painéis no Brasil estão muito caros, tá certo? A gente precisa estar discutindo leis e regras para incentivar o empresário a investir no país, que é o maior produtor de silício do mundo. Parece que está havendo uma falta de conexão entre o que o Instituto pesquisa e o que o governo pode aproveitar dessa pesquisa. Com votos contrários de senadores da base do governo, a Comissão de Relações Exteriores aprovou o projeto que determina o fim do sigilo bancário para empréstimos concedidos pelo Brasil a outros países. Não há justificativa para esse sigilo, já que os recursos públicos estão sendo manipulados e repassados a outras nações. Mais de 7 bilhões de dólares foram repassados pelo BNDES a outros países nos últimos anos. Os mecanismos que o Brasil usa, que o BNDES usa, são mais transparentes do que os mecanismos que os mais importantes países do mundo adotam. O Senado marcou o aniversário de Brasília com uma exposição sobre as memórias e lembranças das primeiras mulheres a chegarem na capital federal. A maior emoção que nós tivemos em Brasília foi a inauguração, claro. Porque depois de você passar esses anos só vendo construções, e a inauguração foi um ato assim fantástico.
pessoas dos embaixadores, representantes de países, desfilando de casacas naquela poeira, né, naquelas pistas todas cheias, empoeiradas. Uma coisa assim, um fenômeno no pleno centro do Brasil. Era uma visão fantástica. O feriado de Tiradentes, que paralisou os trabalhos do Congresso na terça-feira, marcou também os 55 anos de Brasília. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. E se você quiser receber informações da programação da TV Senado, se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/TV Senado. Bom fim de semana e até a próxima.